Então, pode ficar tranquilo, eu vou estar olhando aqui tudo direitinho, viu, Anne? Para que tudo transcorra na mais perfeita Certo, paz. certo. Então, eu estou agora. Enviei. Boa noite a todos. Já estou vendo aqui alunos na sala. Então, também está sendo transmitido para Portugal. Eu sou Anne Monteiro, professora do Centro Universitário Maurício de Nassau, e estarei como mediadora deste evento, que é a nossa oficina profissionalizante, que está como mesa redonda, denominada A Poesia de Paulo Freire, ato educativo e amoroso por uma educação libertadora. Eu quero agradecer o aceite das professoras Helena Marujo, Dina Soeiro, Mabel Cavalcante, Tânia Bazante, para esse evento de partilha, partilha de saberes, partilha de aconchegos freirianos. Agradecer ao professor Nilson, que está à frente de todo esse projeto tecnológico conosco. Sem ele, não estaríamos aqui. Agradecer às intérpretes de Libras, Fran Bezerra e Camila Góes. Agradecer à nossa coordenadora do curso de Pedagogia, Gisele, a direção da universidade, Aslane Belo, por todo o apoio nesse evento. Agradecer aos alunos do curso de Pedagogia por estarem aqui, nesta escuta partilhada e, consequentemente, discutida através das perguntas que vocês farão no chat e nós iremos respondê-las. E a todos que nos assistem e comungam da pedagogia freiriana. Bem, a proporção que a gente for apresentando, eu vou lendo os currículos das nossas professoras. Olha, a poesia de Paulo Freire, ato educativo e amoroso por uma educação libertadora. Mas por que é que colocamos o nome Poesia de Freire, não é? Porque Freire pregou uma poesia amorosa em toda a sua vida, por suas ações educadoras, pelos atos, pelos feitos, pelas falas, pelas escritas, por tudo que ele deixou para nós, esse legado maravilhoso. Amor é a resposta de um professor que alfabetiza 300 trabalhadores canaviais em 45 dias. Não é à toa que ele é reconhecido internacionalmente e seu livro Pedagogia do Oprimido é citado em bibliografias de disciplinas, em planos de aula, em projetos de pesquisa, monografias, em dissertações, em teses, em artigos, conferências, né, seminários, mesas redondas, colóquios em universidades americanas, europeias e africanas. Eu cito aqui algumas universidades que citam e trabalham com Freire, dessas universidades americanas, a Universidade de Oxford, Cambridge, Stanford, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o Instituto da Califórnia de Tecnologia, a Universidade de Harvard, a Universidade de Princeton, a Universidade de Yale, a de Chicago, a Universidade de Johns Hopkins, a Universidade da Pensilvânia, a Universidade da Califórnia, de Berkeley, a Universidade de Colômbia, a de Los Angeles, a de Michigan. Então, os alunos do mundo inteiro que estudam nessas universidades americanas, que conhecem Freire, levam para o seu país esse legado. E para as universidades em que eles estão, porque são aqueles convênios, tipo Universidade de Sanduíche, que a gente sabe, convênio da universidade do país deles com a universidade americana.
Então, Freire, no exílio, no Chile, em 1968, ele escreve Pedagogia do Oprimido. Mas quando o livro estava já terminando, já escrito, ele conhece um estudante francês que lhe apresenta um livro de Fanon, Frantz Fanon, um psiquiatra, filósofo francês, falecido em 1961. E ele escreveu o livro Condenados da Terra. Ao ler esse livro, Freire reescreve Pedagogia do Oprimido. Quer dizer, o próprio Freire, ele conta isso numa entrevista em 1987. Ele diz que, nesse livro, Os Condenados da Terra de Fanon, ele esqueceu de uma pequena coisa e que foi uma grandiosidade. Que é uma frase que ele diz: o medo que o oprimido sonhe em ser o opressor. E Freire traz esse legado, que a educação não pode fazer com que aquele oprimido torne-se um opressor. Então, a preocupação dele era que o sonho desse oprimido não fosse querer ser esse opressor. Seria todos viverem em comunhão, em sua diversidade cultural, com seus direitos de cidadãos. Um fato interessante é que um filósofo sul-africano, Mabogo More, que trabalha na área do existencialismo negro, ele ficou fascinado ao assistir uma palestra sobre o livro Pedagogia do Oprimido, em Harvard, em 1994. Harvard fazia já palestra, faz palestra sobre Pedagogia do Oprimido. E a partir de então, Mabogo More muda a sua prática pedagógica na Universidade Africana. Então, esse amor às classes populares, à educação popular, ao povo, é escrito de forma poética, filosófica, aconchegante. A leitura de Freire é um aconchego da alma, é força para quem precisa e verdade para quem procura. Um homem que escreve em cada parágrafo uma mensagem de poesia pela vida, pelos direitos dos povos oprimidos, que nada mais é que educação para todos, é simplesmente isso, educação para todos. Porque através da educação temos o direito de pensar por si, de escolher por mim mesmo. Esse foi o grande legado. O que realmente fala, o que é que traz esse livro Pedagogia do Oprimido? Leiam. Leiam com o coração. Leiam com a alma ancestral. E participem agora desse legado deixado por Freire nas falas dessas maravilhosas estudiosas freirianas que fazem e trazem essa partilha de conhecimentos para todos nós. Gratidão por essa partilha a todos que estão aqui. Está aberta agora a oficina profissionalizante do Centro Universitário Maurício de Nassau, chamada A Poesia de Paulo Freire, Ato Educativo e Amoroso por uma Educação Libertadora. E eu chamo agora a professora Mabel Cavalcante, que é filha da professora Rejane Figueiredo e do poeta Lídio Cavalcante, caruaruense e hoje casada, reside em Lisboa, mestre em Política Social pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, possui licenciatura em Pedagogia e História, trabalhou 25 anos na rede municipal de Caruaru, sendo boa parte em projetos ligados à pedagogia de Paulo Freire, com a educação de jovens e adultos. Trabalhou como consultora da Fundação Roberto Marinho, viajando por quase todo o Brasil com formação de professores.
ensino e pesquisa, além da elaboração também de material didático. Ela é membro da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel, da União Brasileira de Escritores, participa do coro da Sociedade Musical Odivelense, em Lisboa, membro da Academia Portuguesa de Poetas de Lisboa, membro do coletivo Paulo Freire de Portugal, membro da Fundação Cuidar o Futuro, e os seus livros, alguns deles, está aqui, Sismuc, uma história de trabalho e luta, Mil Marias, Estações de Mim, escreveu algumas obras de Freire em cordel, e tem o projeto musical Alma Azul, e o projeto Circum Musical. E foi Mabel quem nomeou esta oficina, foi Mabel quem deu esse nome maravilhoso à poesia de Paulo Freire, um ato educativo e amoroso por uma educação libertadora. Então, Mabel, que deu nome a essa oficina, estamos aqui à sua escuta. Pode nos dar essa maravilha de fala. Olá, gente maravilhosa. Que alegria poder, nesse ato seno-poético, unir os dois lados do Grande Riacho, a partir de um nome tão forte de um educador conhecido no mundo todo como é Paulo Freire. Lá no meu sertão, quem não sabe ler, tem que aprender outro ABC. Foi isso que o Paulo Freire quis nos ensinar, um outro ABC. Um ABC que não junta só B com A e faz Bá, ou que diz frases repetitivas sem nexo, como Ivo viu a uva, no sertão onde nem chuva chega. Foi Paulo Freire que disse que os opressores e oprimidos precisavam se amar, senão o oprimido, quando vencesse as desigualdades sociais, também viraria opressor. Eu guardei de Paulo Freire 2 momentos seno-poéticos para conversar aqui hoje com vocês. Primeiro, a sua própria experiência, onde ele, menino Paulo Freire, alfabetizado no quintal de sua casa, com galhos dos pés de manga que caíam enquanto sua mãe lavava a roupa, e ele ia descobrindo o mundo e trazendo o mundo para dentro das palavras. À medida que Paulo Freire foi se constituindo de menino para homem e questionando a vida, para depois se tornar educador, ele foi descobrindo, por exemplo, que na sua sala de aula de menino, aqueles meninos que estavam com a cabeça dentro dos braços, e a professora gritava no ouvido deles: por que você não está prestando atenção? E eles diziam: porque eu não comi nada hoje, professora. Eu ainda hoje não me alimentei. E o Paulo Freire era um desses meninos. E ele cresce menino, homem, questionando todas aquelas desigualdades, mas sem perder a sua alma poética. Até quando foi preso, Paulo Freire viu poesia de uma cela para outra, quando um companheiro de cela lhe deu um pedaço de frango assado e disse: professor, esse eu guardei para o senhor. Paulo Freire que dedica a pedagogia do oprimido aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Eu guardei 2 pedaços aqui da grande poética que foi a vida de Freire. Em 1986, Paulo Freire recebeu da Unesco o prêmio Educação para a Paz. E ele diz assim: a paz se cria, se constrói na construção incessante da justiça social. Por isso não creio em nenhum esforço chamado de educação para a paz que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta miopizar as suas vítimas. Ele se diz merecedor do prêmio desde que ele continue lutando para que a paz seja um espaço onde caibam todos.
E o outro momento dele, também em um dos seus livros, quando Freire casa novamente, né, com Nita Ana Maria Freire, e ele é questionado pelo seu ato corajoso de continuar amando. E ele diz assim: amei 42 anos intensamente. Amei Elsa. Elsa morreu e eu não matei Elsa em mim, mas optei pela vida. É a única forma de viver e de ser leal a Elsa. Tive a coragem de casar de novo, de amar outra vez. Vivi momentos de culpa. Tive culpa até de olhar uma rosa bonita, porque ela não estava mais comigo. Mas amando essa outra mulher, encontrei o mundo. Quem não é capaz de amar tem que se rever. Ele diz isso quando recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Santa Catarina. E ele termina assim: dedico este título à memória de uma, Elsa, e à vida da outra. Então, esse ser amoroso que tanto amou, que disse a nós brasileiros e depois ao mundo que nós podíamos nos biografar, que a injustiça social podia ser uma atividade problematizadora, imaginem só. E a partir dessa problematização, dentro do nosso universo de sonhos, de lutas, de amores, nós poderíamos optar pelo ato amoroso de mudar as nossas vidas, escolhendo dentro do nosso universo vocabular palavras que fizessem com que a gente, pensando o mundo, mudasse o mundo. Ninguém educa sozinho, educa-se sozinho. Nós nos educamos em comunhão, a partir imediatizados pelo diálogo. Então, eu trouxe também para cá hoje um pedacinho de uma obra construída na literatura de cordel, que é a literatura mais popular do Nordeste, onde nós nos alfabetizamos nas feiras, na Feira Livre de Caruaru. Para ler algum dos versos, é uma obra que reescreve a pedagogia do oprimido, livro lançado, como disse Ana, em Santiago do Chile, em 1968, e um dos livros mais lidos do mundo. Peço licença ao leitor, esse grande parceiro amigo, para falar da grande obra A Pedagogia do Oprimido, escrita por Paulo Freire em seu tempo de exílio. Professor Paulo Freire, grande mestre da palavra, com fé e muita esperança, fez essa obra tão rara para dizer que nosso povo é voz que não se cala. Aos esfarrapados do mundo, Freire chama nossa atenção, convidando ao diálogo, fonte de humanização, para libertar o oprimido e o opressor, nosso irmão. Dizendo a sua palavra, podemos assim saber que o homem, sendo sujeito, pode ler e escrever sua vida, sua história e o seu próprio querer. A nossa realidade vai virando assim conteúdo. O jeito que a gente fala vira tema de estudo, gerando saber e vida nesse diálogo profundo. Pensando a própria vida, vamos assim nos libertando. No saber de cada um, nós vamos nos completando. Eita, quanta boniteza quando o nosso povo vai falando. Porque dizer a palavra não pode ser privilégio. O povo tem seu saber, sua poesia, o credo, e isso está pela vida e não preso nos colégios. Mas não pode haver diálogo se não houver esperança. Pedagogia do Oprimido nos traz essa lembrança para recriar existências num trabalho que não se cansa. Nossa vida e luta é tema e reflexão. Num diálogo gerador de vida e transformação, aprendendo e ensinando, é feita a palavração. O trabalho é dialógico, é vibrante, é transversal. O povo tem seu saber, sabe dizer, afinal, tudo que quer aprender de uma forma genial. Escrevendo a própria história, construindo um novo dia, o povo faz outra história, construindo a sua utopia, com o seu inédito viável, numa nova pedagogia. Aí a palavra vira vida, vida vira educação, num diálogo amoroso de luta e libertação,
onde a vida do povo é ciranda de irmão. Viva nosso Paulo Freire, esse grande educador, um educador centenário que na educação nos mostrou que só o povo da gente, num diálogo consciente, é poder transformador. Eu por aqui vou ficando, não sei se falei demais, mas é que a consciência liberta já não volta atrás. Eu fico aqui no cordel. E Freire, que está lá no céu, não esqueceremos jamais. Obrigada, Anne, obrigada a essa ciranda linda, onde nós, mulheres, e o professor Nilson, junto com todo mundo que está nos ouvindo, estamos cirandando, mão na mão, para que a educação mude as pessoas, e as pessoas mudem o mundo. Agora, já, com o poder da palavra, que é poder de transformação. Lá no meu sertão, quem não sabe ler, tem que aprender outro ABC. Gratidão. Obrigada. Gratidão, professora Mabel, poetisa, e que conheceu Freire e caminhou com Freire pela Feira de Caruaru, mostrando as maravilhas. Que dádiva, que bênção. Bom, chamo agora e apresento agora a professora Dina Soeiro, professora na Escola Superior de Educação do Ensino Politécnico de Coimbra, na área da Psicologia e Ciências da Educação. Dina pertence à direção da Associação Europeia para a Educação de Adultos, à comissão diretiva da Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, trabalha também no projeto Literácia para a Democracia e coordena o projeto Letras para a Vida, que com Paulo Freire no coração promove a literácia com pessoas adultas. Seja bem-vinda, Dina. Gratidão por esse aceite, por estar aqui conosco, partilhando maravilhas freirianas com nossos alunos brasileiros. Muito obrigada. É um gosto enorme, um privilégio estar aqui. E eu sinto-me em família porque acho que somos irmãos, irmãs, nesta comunhão para celebrar Freire e para esperançar, não é? Com esperança e com a ação transformadora. E eu agradeço muito, muito esta oportunidade, com imensa gratidão por estar aqui convosco hoje, por partilhar este momento que, além de ser muito rico, é extremamente belo, é muito bonito. E queria saudar a todas e a todos que não só estão aqui a compartilhar esta sala connosco, mas que nos acompanham pelo YouTube. Queria mandar um grande, grande abraço para vocês todas e todos. Muito obrigada por esta oportunidade. Queria mandar um beijinho especial, se me permitem, à Lina Cláudia Santos, que está a viver um momento muito especial na vida dela, e eu quero mandar um beijinho grande de parabéns. A Lina faz parte da nossa equipa maravilha, a equipa maravilha do projeto Letras para a Vida, que trabalha comigo também e que traz Paulo Freire também não só no coração, mas na ação transformadora que ela também desenvolve no trabalho que fazemos em conjunto, nessa equipa que é carinhosamente apelidada de Equipa Maravilha, que eu imagino que alguns desses elementos da equipa estejam a acompanhar-nos hoje. Então é com muito gosto que eu aqui estou para celebrar Freire e para reforçar a sua atualidade nos dias de hoje, nos diversos contextos que nós vivemos, e eu agradeço imenso a apresentação que me fizeram, mas tenho de dizer uma coisa importante, que define aquilo que é o meu sentido neste encontro com Paulo Freire e a motivação também para trabalhar
nestas dimensões educativas de promoção da alfabetização. Eu sou professora, mas antes de tudo sou filha, sou mãe e sou neta da avó Carma. A avó Carma já faleceu recentemente, e era uma pessoa que não teve a oportunidade de aprender a ler e escrever na escola. Isso marcou-me e fez de mim também alguém que tinha uma motivação e tem uma motivação pessoal para trabalhar na educação. E é com essa paixão pela educação que eu conheço Freire e que tenho o privilégio também, a oportunidade de partilhar essa minha paixão com os meus alunos, com os meus estudantes, com quem trabalha comigo. E espero que para essa paixão não haja vacina, essa paixão que seja contagiosa, para esperançarmos em conjunto e para transformarmos o mundo para um mundo melhor. Para além de eu ser professora na área da educação de adultos e, portanto, Paulo Freire estar sempre presente, aliás, na primeira aula das minhas salas de aula está sempre este livro. Este livro não é meu, é emprestado de uma querida amiga, que é a Sílvia Parreiral, que coordena comigo o projeto Letras para a Vida. Foi-lhe oferecido por outra querida amiga, que é a Lucília Salgado, que é um nome grande da educação de adultos em Portugal, que eu tenho o privilégio de ter como amiga e foi colega, também professora na minha escola, neste momento já está reformada. E a Lucília ofereceu, por ocasião do doutoramento à Sílvia, este livro. E este livro acompanha-nos, a Sílvia traz este livro para nós também, e ele acompanha-nos nas nossas aulas, na nossa escola. Não só este livro, mas Paulo Freire está em cima das nossas mesas. Não só na nossa escola, mas também nos projetos que desenvolvemos. Está fisicamente, está nos nossos diálogos, está na forma como trabalhamos, está no nosso coração, no centro da nossa ação, no coração de toda a ação que nós desenvolvemos. Então, no âmbito dos projetos que eu estou a desenvolver, gostaria de vos falar um pouco mais sobre como é que nós vivemos Paulo Freire no projeto Letras para a Vida. O projeto Letras para a Vida é um projeto de educação comunitária. Embora dedicado à educação de adultos, ele é aberto a todas e a todos, não tem idade, como a aprendizagem e a educação, é para todos, ao longo de toda a vida. E, portanto, este projeto tem várias dimensões, uma dimensão de intervenção que desenvolve oficinas de alfabetização com pessoas adultas, maioritariamente os nossos participantes, as nossas participantes são mulheres, grande parte delas são mulheres idosas, são mulheres mais velhas que não tiveram a oportunidade de ir à escola ou não tendo tido a oportunidade de ir à escola, frequentaram-na durante pouco tempo e não desenvolveram as competências de alfabetização, da aprendizagem da leitura e da escrita, como é o seu sonho, o seu objetivo e a sua ambição. Este trabalho permite levar essa oportunidade às pessoas que querem aprender a ler e a escrever, mas não só, como dizíamos, não só juntar as sílabas, mas aprender a ler e a escrever o mundo. Ler o mundo no sentido de o compreender, mas também, naturalmente, de contribuir para o tornar um sítio, um espaço melhor para todos nós, para a natureza, para os animais. Portanto, esta perspectiva de aprender a ler e a escrever o mundo a partir de um olhar crítico, empoderador, que é aquilo que nós trabalhamos nas nossas oficinas. As oficinas têm várias dimensões de trabalho. Para além de se dedicarem à aprendizagem da leitura e da escrita, temos também oficinas que promovem
competências digitais, não só numa perspectiva utilitária, mas numa perspectiva crítica, até para aprender a olhar o mundo e a transformar o mundo numa série de desafios e as realidades que encontramos na internet, como o discurso de ódio, as notícias falsas, a desinformação, que nós sabemos que é extremamente relevante e influenciadora das nossas vidas. Para além disso, para além dessas oficinas, que são as letras para a vida, as teclas para a vida, temos também as músicas para a vida. As músicas para a vida são oficinas que promovem também a leitura do mundo, mas através da música. A música tem grande potencial, sobretudo para trabalhar com pessoas que apresentam algumas, do ponto de vista da sua cognição, algumas dificuldades, nomeadamente pessoas com processos demenciais iniciais, e a música revela-se uma excelente forma de potenciar a aprendizagem e o desenvolvimento dessas pessoas, porque enquanto há vida, há desenvolvimento. E, portanto, essa ideia de ser inacabado, de estarmos todos a construir-nos em conjunto e de continuarmos a aprender até morrer, e como diz uma das nossas participantes, aprendemos até morrer e morremos sem saber tudo. E esta ideia de sermos inacabados é extremamente importante, porque nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para participar em oportunidades de educação, nunca é tarde para participar na sociedade para a transformar, e essa é outra dimensão do nosso trabalho, também no sentido de promover a importância da educação para as pessoas mais velhas. A educação para as pessoas mais velhas, para as pessoas idosas, deve ser um direito e um investimento da sociedade. E também é nossa função, porque todo ato educativo é um ato político, como nos diz Freire, é nossa função lutarmos por isso. Portanto, somos teimosos, assumidamente teimosos, no sentido de gritar, dizer a nossa palavra, que a educação é para todos, independentemente da sua idade, independentemente da sua condição. E é inclusiva, e tem de ser inclusiva e não deixar ninguém para trás. Esta ideia de promover a aprendizagem das pessoas mais velhas é, de facto, um direito que é um direito para a nossa justiça social. E nessa perspectiva, não pode ser negligenciado, como é muitas vezes nas nossas sociedades. Este projeto é um projeto que se intitula Alfabetização com o Coração, porque o amor está na base de tudo o que fazemos. A interação com as pessoas é baseada nos afetos, faz parte da nossa dinâmica os beijos e os abraços. Infelizmente, como vocês imaginam, nesta situação pandémica que vivemos, o projeto sofreu muito, teve um grande impacto, a pandemia teve um grande impacto nas atividades do projeto. Infelizmente não podemos estar juntos como gostaríamos. Tentámos arranjar formas alternativas para estarmos juntos, mas ainda estamos muito frustrados com aquilo que ainda não conseguimos fazer por força da situação pandémica. Todavia, continuamos a esperançar, a trabalhar, dedicamos-nos nesta fase em que não podemos estar com os nossos participantes mais velhos em presença a desenvolver as oficinas, dedicamos-nos a trabalhar na formação para a equipa, e na formação para a equipa é normalmente constituída por pessoas com formações muito diversas, que podem dar um contributo multidisciplinar. Isso é muito importante, porque essa riqueza dessa diversidade
termos, de facto, também um trabalho com muito mais qualidade. E Paulo Freire está sempre presente nessa formação. É uma formação que acontece antes de a equipa ir trabalhar com os participantes nas oficinas, acontece durante, acontece no final de cada edição das oficinas e é um processo contínuo de reflexão crítica, de discussão, e o diálogo está sempre presente no nosso trabalho. Essa relação dialógica, seja entre os membros da equipa, entre os membros da equipa e os participantes, em que todos se sentam em círculo à volta da mesa e que comunicam, cada um diz a sua palavra e todos são ouvidos, é extremamente importante e faz parte desta nossa, da natureza deste trabalho. Eu não sei se estou a esgotar o meu tempo, mas queria vos dizer que também todos os anos nós fazemos um encontro, que é o Encontro de Educação de Adultos para a Vida, que reúne a nossa comunidade de prática, a nossa família, que nos ajuda a pensar e a fazer melhor. Essa comunidade de prática é constituída pelos nossos amigos críticos, pela nossa família do Letras para a Vida, os nossos participantes, os nossos parceiros, os investigadores, os professores, os estudantes, todos que participam no sentido de promover a educação de adultos para todas e para todos. E eu queria vos deixar esse convite para fazerem parte dessa comunidade de prática. Paulo Freire faz parte dessa comunidade de prática. Nós dialogamos com o Paulo Freire cada vez que o lemos, cada vez que vemos uma entrevista, cada vez que o discutimos. Redescobrimos Freire, reinventamos Freire nas nossas discussões, nos nossos diálogos, nas nossas práticas. E queríamos também continuar a redescobri-lo convosco. Por isso fica o convite para se juntarem a nós, à nossa comunidade de prática, para participarem no nosso encontro anual. Este ano deverá realizar-se provavelmente em formato à distância, portanto também através da internet, o que possibilita a participação dos nossos amigos que quiserem participar à distância também no Brasil ou em qualquer local do mundo. Gostaríamos muito de vos ter convosco para poder continuar a esperançar juntos. Porque enquanto bater um coração, esse coração vai bater no sentido de garantir que todos tenham acesso à educação. Educação para todos, independentemente da sua idade, independentemente da sua condição. É um investimento e é uma questão de justiça social. Obrigada a Paulo Freire por nos fazer reunir aqui hoje. Celebremos o seu centenário hoje e continuemos a celebrar Freire com o nosso trabalho, honrando o seu legado, partilhando também com os estudantes, com os próprios participantes dos nossos projetos, daquilo que vamos fazendo, num constante diálogo, em diálogo horizontal, em que todos aprendemos em conjunto, todos nos desenvolvemos em conjunto. Muito obrigada, muita esperança para todos. Um abraço. Maravilha, professora Dina. Gratidão por essa partilha, gratidão por saber que Freire faz parte de todos esses projetos e que esse legado cada vez mais se multiplica, né? Em atos, em feitos, em realidade. Freire vive. Bom, agora eu convido a professora Helena Águeda Marujo, que é doutora em psicologia, psicoterapia e aconselhamento educacional pela Universidade de Lisboa, é professora associada ao Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde exerce os cargos de coordenadora executiva de mestrados e doutorados em políticas de desenvolvimento de recursos humanos. Também coordenadora científica da pós-graduação em psicologia positiva aplicada e onde é investigadora integrada do Centro de Administração e Políticas Públicas. É também coordenadora das unidades disciplinares de pedagogia.
É coordenadora da Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável da Universidade de Lisboa. É membro do Conselho Consultivo da Associação Internacional de Psicologia Positiva e presidente da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva. É associada do Taos Instituto e membro associado do TILAC, que é Taos Institute Latin América, Portugal e Espanha, Cônsul, e do TIP, Taos Ibéria, Portugal e Espanha. Autora de várias obras científicas e de divulgação da ciência, teve como publicação mais recente em língua portuguesa e na editora RH, em coautoria, o livro Humanizar as Organizações, Novos Sentidos para a Gestão de Pessoas. E temos aqui alguns de seus livros: Educar para o Otimismo, A Dor Secreta da Infertilidade, Otimismo e Esperança na Educação, o livro Pedagogia do Otimismo, o livro Positivamente, o livro Educação Ambiental e Psicologia Positiva, A Família e o Sucesso Escolar e o livro Otimismo e Inteligência Emocional. Seja bem-vinda, professora Helena. Muita gratidão por esse aceite, por esse momento de estar aqui partilhando conosco a sua maravilhosa experiência acadêmica, de vida e praticamente freire no coração. Seja bem-vinda. Olá, muito boa noite a todas e a todos. Aqui já uma noite longa, um dia intenso de trabalho, mas espero ainda conseguir transmitir um bocadinho daquilo que é para mim não apenas a gratidão por estar aqui, por esta iniciativa tão importante e tão especial, que me toca e que toca todas e todos aqueles que aqui estão a partilhar estas reflexões, como por aquilo que já aprendi e a experiência emotiva que já sinto das pessoas que eu ouvi, das apresentações que eu vi nesta live, e porque espero de alguma maneira trazer, ainda que brevemente, um pouco também da experiência que tem sido para mim e para a equipe com a qual trabalho na Universidade de Lisboa, ao longo de muitos anos, abraçar a beleza do pensamento de Paulo Freire e conseguir concretizá-lo de alguma maneira nos projetos pedagógicos e na maneira de estar e de pensar que vamos construindo no dia a dia. Gostava de começar por lembrar, de alguma maneira, perdão, que a sua humanidade, são muitas horas hoje a dar aulas e conferências desde as 9 da manhã em Portugal, o que quer dizer, há 14 horas, e a minha garganta agora quis falhar. Perdão. Vou ver se consigo recuperá-la. E dizia que uma das coisas que sempre me marcou mais no pensamento de Paulo Freire foi ele querer recuperar uma humanidade perdida e alcançar a humanização plena. E ele conseguiu delinear passos, nomeadamente com os quais os oprimidos podem recuperar a sua humanidade, a começar pela aquisição do conhecimento sobre o próprio conceito de humanização. E esta crença numa pedagogia, no ensino como um caminho fundamental neste processo, que leva a desafiar os alunos, a examinar as estruturas de poder, os padrões de desigualdade, a enfrentar e repensar o status quo, sempre me tocou e sempre inspirou, inclusivamente, as minhas práticas pedagógicas. Eu sou professora quase desde que me lembro, foi a minha carreira, tem sido
esta experiência extraordinária de construir conhecimento em conjunto com outras pessoas. E quando Paulo Freire discorda da maneira como a educação está a ser conduzida, precisamente que não era dada aos estudantes a oportunidade de pensar sobre si mesmos, quando ele nos aponta que são os professores que fazem toda a reflexão e que se espera que os alunos armazenem todas as informações, convida-nos também a um olhar sobre as ideologias educacionais, aquilo que ele chamava o conceito bancário de educação, e uma educação de solução de problemas. E ao longo dos anos, na minha própria formação enquanto psicoterapeuta, virei-me muito para modelos, nomeadamente para um modelo terapêutico que é o modelo de orientação para as soluções, e que em tudo toca este olhar atento, profundo e absolutamente transformador que o Paulo Freire nos foi oferecendo e reforçando. E quando ele argumentava que uma característica desta ideologia educacional é que os professores acabam por trabalhar como narradores na sala de aula, o que leva os alunos a memorizar de forma mecânica o conteúdo que é narrado, eventualmente até a transformar a identidade dos nossos alunos e alunas em receptáculos, em depositários, em cofres. Tem-me levado a procurar na universidade, nesta equipe de investigação da qual tenho o privilégio de fazer parte na Universidade de Lisboa, um olhar que projete não a ignorância absoluta sobre os outros, como tantas vezes a educação e a pedagogia antipedagógica que temos faz, mas sobretudo num reconhecimento profundo de que só há educação porque ela é relacional, só há educação porque ela é afeto, só há educação porque ela é vínculo e porque ela é contexto, porque ela é aquilo que a experiência de vida, as condições de vida, a qualidade de vida de cada um dos envolvidos no ato educativo traz para esse mesmo ato. Sempre me impressionou como nós, dentro das salas de aula, minimizamos o poder criativo dos estudantes e estimulamos a sua postura como servidores e crentes naquilo que é a verdade que os professores tentam transmitir. E esta diferença entre um mundo que é revelado, que é narrado, que é até imposto, e a possibilidade de o construirmos em conjunto, de o transformarmos em conjunto, é um legado que será talvez vitalício e que estará seguramente presente nas nossas vidas para todo o sempre. Quando a educação enfatiza, defende uma relação igualitária e positiva entre professores e alunos, na qual os professores não são mais os que ensinam, mas os que estão em diálogo, em que todos são professores e aprendizes. Essa dimensão da educação é mais do que ultrapassa as fronteiras da própria educação para tocar as fronteiras da vida. Como é que nós decidimos viver? Que ontologia, que imagem do humano é que queremos trazer para as nossas existências?
muitas vezes sigo e guardo como um batuque dentro da minha cabeça a expressão de Freire que diz que amar é um ato de coragem. E esta visão de que é pelo amor que somos também desfeitos, que somos também confrontados com a nossa própria vulnerabilidade, porque se o amar exige coragem, significa que temos que ser frágeis para conseguirmos ser fortes, ou que partimos da posição de fragilidade para conseguirmos chegar à posição de força. Faz-me também tocar, ou toca em mim, uma visão profunda de como nessa coragem está a luta contra as justiças insuportáveis. Aquilo que, enfim, podemos dizer que é levar professores e alunos a serem capazes de superar juntos uma opressão que está internalizada, normalizada na nossa maneira de estar e de viver. O sermos capazes de ensinar não apenas aquilo em que acreditamos, mas, sobretudo, despertar para respostas vividas, reflexivas, experienciais, que possam motivar os alunos, os professores, todos nós, a comunidade, a reunirmos-nos para entendermos melhor o que realmente significa justiça social. Liga-se com um tema que a querida Mabel há pouco trouxe, que é o tema da paz. Para mim é incontornável pensar em Paulo Freire sem pensar na sua contribuição para um mundo harmonioso e, sobretudo, para uma paz positiva. Alguns de nós, aqueles que estudam a paz, têm defendido que não precisamos, não devemos centrar-nos apenas numa paz negativa, que é aquela que traz a dimensão da ausência de conflito, ou da prevenção do conflito, ou da gestão do conflito, e que é em si muito parca, muito limitada, porque se centra apenas naquilo que é o déficit, aquilo que não queremos ter, e em vez disso, caminharmos antes para aquilo que Paulo Freire tão bem nos ensinou, na sua língua e palavra poética, na maneira de contar e de imaginar o mundo, um outro mundo, a partir da mutualidade, que é a perspectiva desta paz que é positiva. A paz positiva é a que nos faz lutar por instituições, organizações, atitudes, formas de estar no mundo que tragam justiça, que acabem com a opressão, que defendam a igualdade, a equidade, a sustentabilidade. E este despertar para uma perspectiva positiva da paz, ou seja, criar condições que levem a que a sociedade não precise ter conflitos, que seja capaz de ser coesa, seja capaz de ser fraterna, de alguma maneira opõe-se àquilo que é a forma de viver nas sociedades de capitalismo neoliberal em que hoje habitamos, e que nos fechou os olhos para a dimensão coletiva, para a dimensão crítica e, de alguma maneira, nos virou uns contra os outros, competindo individualisticamente, egoisticamente, pelas nossas metas individuais e pelos nossos confortos. Se nós não conseguirmos voltar a trazer a radicalização desta
busca pela justiça e pela igualdade, desta libertação dos que mais sofrem do ponto de vista social, dificilmente iremos conseguir transformar o mundo em que vivemos. E ao lado dos mais frágeis, dos mais sofredores, e ao lado de todos aqueles que precisam que nos juntemos para conquistar a liberdade, uma liberdade que é de todos e não apenas de algum, que nós iremos conseguir mudar esta lógica deste mercado do capitalismo em que vivemos para deixar de desvalorizar tudo o que tem a ver com o interesse público, tudo o que tem a ver com o bem comum, tudo o que tem a ver com uma felicidade coletiva. E a educação é a maior arena em que podemos trazer estas questões da equidade, pensando o ensino como um bem público, que infelizmente tem tantas vezes e em tantos contextos sido reduzido a um bem privado. Termino aqui a minha reflexão, esta minha humilde contribuição, com esta vontade de acordar uns olhares vivos, pôr a vibrar mais intensamente os corações de cada um de nós, para que tenhamos cada vez mais interesse em compreender aquilo que é a base verdadeira da pedagogia freiriana, esta visão da educação e da vida como uma prática profundamente cívica, política e moral, e, portanto, como ele tão bem nos ensinou, uma prática para a liberdade. A escola hoje está cada vez mais subordinada a uma ordem corporativa e os vestígios de liberdade crítica são, por vezes, quase invisíveis, e substituímos esta educação conjunta por um treinamento e por uma promessa de segurança económica, deixando silenciar aquilo que de mais elevado há na humanidade, que é a nossa capacidade de darmos as mãos para mutuamente caminharmos para o futuro que desejamos. Neste sentido, Paulo Freire, a sua alfabetização, a maneira como conseguiu ensinar-nos que os caminhos da educação não são um meio de preparar os estudantes para o mundo dos subordinados, do trabalho, das carreiras, mas uma preparação para uma vida autogerida. E ao ensinar-nos que esta autogestão só pode ocorrer quando as pessoas cumprirem os objetivos de autorreflexão, de realização da sua própria poética, do conhece-te a ti mesmo, de uma compreensão do mundo em que vivem, em todas as suas dimensões, incluindo não apenas a económica, a política, mas também a psicológica, tem tocado e tem levado a que, no âmbito da cátedra da Unesco, trabalhemos tanto a levar momentos de reflexão para os professores, para os alunos, criando espaços em que trazemos o tema da felicidade coletiva e pública e da paz, em que trazemos oportunidades de partilha, de olhares profundos sobre a sociedade que queremos construir, e ao fazê-lo de tantas formas, investigando sobre a esperança, que foi também tão importante para Paulo Freire, investigando sobre a compaixão,
e como é que as organizações, as empresas, os sistemas humanos são sensíveis e dão respostas à dor humana, trazendo horizontes cada vez mais construtivos para uma educação positiva, para uma educação justa. Por estes caminhos, vamos devagarinho captando e mantendo vivo o espírito deste pensamento crítico de Freire, ao insistir que pensar não é a reprodução intelectual do que já existe, é o romper, é o ultrapassar, é o ir para além, de uma forma insaciável, de uma forma determinada, de uma forma não resignada. E nessa luta estamos juntos. Muito obrigada por este convite, muito obrigada por esta iniciativa. Obrigada, Helena. Obrigada pela partilha, obrigada por esse momento, obrigada por partilhar essa mensagem de paz da qual você faz parte e traz isso aqui em partilha para nós do Brasil. Eu chamo agora, obrigada. A hora em Portugal está aqui, meu Deus, quase meia-noite, e vocês aqui nessa partilha maravilhosa. É muita gratidão. Chamo agora a professora Tânia Basante, que é doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco, formação inicial de licenciatura plena em Pedagogia, professora adjunta da Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste, Núcleo de Formação Docente, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemáticas da Universidade Federal de Pernambuco, foi diretora de Educação da Rede Municipal do Ensino de Caruaru, foi conselheira e presidente do Conselho Municipal de Caruaru, é conselheira suplente do Conselho Municipal de Educação de Caruaru, pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Educação e Inclusão Social e Direitos Humanos, a CNPq, da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Políticas Públicas, no Currículo e Docência, coordenadora na linha de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Relações Étnico-Raciais. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Clientelismo, Educação Municipal e Resistência, um estudo no Agreste de Pernambuco, é membro do projeto de extensão universitária, Laboratório de Filosofia, Políticas e Direitos Humanos, é membro do coletivo Paulo Freire Portugal e cofundadora do coletivo Marias, Também Tem Força. Tem experiência na área de educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: formação de professoras e professores, prática pedagógica, educação especial e inclusiva, paradigmas da integração e inclusão, educação inclusiva e direitos humanos, didática, e é coordenadora voluntária do projeto Freireando com a Vida da Educação na Faculdade de Belo Jardim. Seja bem-vinda, professora Tânia, para essa partilha maravilhosa desta noite. Toda a sua fala. Boa noite, né, para todas as pessoas. Esse meu sinal é como uma inclusivista, não tem como começar de outro jeito. Eu sou Tânia Basante, sou uma mulher negra, né? Eu estou usando... Meus cabelos são longos e cacheados abaixo dos ombros, eles estão soltos e um pouco presos, uma parte presa na altura da cabeça. Eu estou usando óculos de grau, meio avermelhado, a armação, argolas prateadas, um colar verde, uma camisa preta de alcinha com os ombros nus. Atrás de mim tem uma parede branca e uma estante que tem vários pertences, desde jarrinho de planta a bonecas de barro daqui do Alto do Moura, retratos meus, do meu filho e da filósofa importante da minha vida, chamada minha avó. E à medida que eu me movimento também pode aparecer um violão.
Então, dizer que falar depois, né, de mulheres tão potentes e tão com falas tão impregnadas de grandeza, né, a partir do pensamento de um homem tão importante, de um ser humano tão importante, de um pensador, um teórico, né, tão importante quanto Paulo Freire, é uma responsabilidade muito grande. Né? E aí eu fiquei, desde que recebi o convite da professora Anne, de quem eu já agradeço prontamente, parabenizo a instituição Uninassal pela proposta, me coloco em tamanha... Eu fico muito animada, e eu digo que é do conceito ânima, né? Eu tenho repetido isso muito, por saber que temos, né, essa interlocução, né, essa construção vinculativa com o pessoal lá de Portugal, e isso é muito importante para a gente. Bom, como, né, mania de ficar sempre pensando qual seria o fio que eu puxaria, né, para a meada da prosa de hoje, eu fiquei pensando em várias referências, a gente nunca deixa de dialogar com pedagogias, né, com nenhuma das pedagogias de Freire, mas além de tudo isso que Anne falou sobre mim, o que eu mais gosto mesmo é de dizer que eu sou mulher negra e professora. E me valendo da poesia de Gonzaguinha, um eterno aprendiz. Então, assim, é nessa ebulição que eu venho conversar com vocês, e eu pensando o tema, né, matutando e maturando essa roda de diálogo, eu fiquei mais enfronhada em dois estudos, que eu gosto muito de reler, né, revisitar as leituras. Um é o livro chamado Paulo Freire, Educar para Transformar, Almanaque Histórico, de Maria José Vale. É um livro muito interessante, é um almanaque mesmo, né? Ele é todo feito de recortes, de fotografias, de textos, então tem muita imagem, belíssimas. E é um livro que, organizado, ele se divide, o sumário dele é bem interessante, ele não tem aquele sumário com linhazinhas, com páginas, né? O sumário dele é Paulo Freire, cidadão nordestino, infância, adolescência, juventude e idade adulta. Paulo Freire, cidadão do mundo, na Bolívia, no Chile, nos Estados Unidos e na Suíça, na África. Paulo Freire, cidadão brasileiro, de volta à docência, como secretário municipal da Educação de São Paulo, os últimos escritos e as repercussões de homenagem. Então, nessa ebulição desse livro e do Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, eu fui me enfronhando e me inspirando para isso, né, que eu vou trazer hoje nos marcadores da minha fala, da minha partilha com todas e todas vocês, que eu deixo um cheiro imenso, muita gente no chat. Dizer nome seria perder pessoas muito lindas, então eu vou preferir, como uma boa freiriana, dizer um cheiro no coração dessa gente linda que está ali, né, participando junto conosco dessa roda maravilhosa. E aí esse livro, Ação Cultural e para a Liberdade e Outros Escritos, tem dois trechos mais marcadamente que vão lastrear um pouco a minha fala, que algumas notas sobre a humanização e suas implicações pedagógicas e a ação cultural e conscientização, que é num primeiro momento, e algumas notas sobre humanização e suas implicações pedagógicas, mais para o final do livro. E aí, nesse livro, em Ação Cultural e Conscientização, ele já começa dizendo assim: educação é um processo específico e exclusivamente humano. É como seres conscientes que mulheres e homens estão não apenas no mundo, mas com ele, mas com o mundo. Somente homens e mulheres, como seres abertos e abertas, são capazes de realizar a complexa operação de, simultaneamente, transformar o mundo através de sua ação, captar a realidade e expressá-la por meio da linguagem criadora. Inspirada nesse fragmento desse livro, né, que eu começo, e aí eu fiquei pensando né, e conduzindo o rumo da prosa, já que a gente, no tema, dizia que era o ato educativo, né, e a dimensão da poesia desse ato,
eu pensei, então, a minha fala em 3 atos. Exatamente como o teatro, né? E me lembrei muito do Teatro do Oprimido, lá no livro do Almanac tem também, e que vai trazer, por exemplo, alguns pequenos, né, marcadores, umas pequenas pontuações. O que seria, então, pensar, né, o primeiro ato, que eu vou dizer que é o ato educativo. Abrem as cortinas, começa-se, né, o espetáculo. Então, eu penso e sinto que deveríamos fazer algumas perguntas a nós mesmas e à vida, né? Uma delas seria, nesse primeiro ato, qual o lugar onde a experiência, qual o lugar onde se esparrama essa experiência educativa? Qual o lugar onde ela se esparrama, né? E aí eu fico pensando e sentindo, a partir das leituras tantas, né, que eu citei aqui, ela se situa mais marcadamente na dinâmica da vida e nos encontros vinculativos. Por que eu vou chamar de encontros vinculativos? Porque a gente está falando de gente, nós estamos falando de seres humanos, né? Se essa convivência ela é relacional, então ela precisa ser vinculativa. E essa vinculação ela vai se dar no pensamento desse grande homem, me remete a um trecho de A Sombra desta Mangueira, quando diz assim: meu primeiro mundo foi o quintal de casa, com suas mangueiras, cajueiros de fronde, quase ajoelhando-se no chão sombreado, jaqueiras e barrigudeiras, árvores, cheiros, frutas, que, atraindo passarinhos vários, a eles se davam como espaço para seus cantares. E aí eu fico me lembrando do nosso tema, né? Se esse ato educativo é essa situação em que esparramar-se a experiência da vida significa vincular-se às pessoas, às gentes, às suas experiências de vida, significa também uma atitude política de se perguntar com que pessoas eu vou estabelecer a minha vinculação para trabalhar a dinâmica da vida. E aí o compromisso forte com as lutas populares, né, por um mundo menos feio, né, é exatamente uma das maiores e mais bonitas marcas da poética do pensamento do Paulo Freire, que são vários, né? Eu estou dizendo aqui alguns desses elementos, estou aperitivando com vocês, né? E aí, veja, quando a gente está nesse ato educativo esparramado na dinâmica da vida, na vinculação com as gentes e com tudo que existe na natureza, né, na existência, essa educação precisa ser exatamente o lugar que vai diminuir cada vez mais a distância entre o contexto sociopolítico e cultural do aluno e da aluna. Cada vez que a gente fala dessa dimensão cultural, a gente está falando exatamente de uma dimensão poética. Qual seria essa dimensão poética? Seria a dança, seria o embalo, seria o entrelaçamento, seriam os corpos em movimentos, o chão plantado, a rega, né? A colheita. Isso é a dimensão cultural. E essa dimensão cultural ela é partilha, ela é pautada em processos de saberes que são fraternos e que precisam ser sempre marcados pela ausência, pelo completo e forte enfrentamento à cultura do silêncio, ou do silenciamento, e mais fortemente a construção do processo fraterno de existir junto com o outro e com a outra como legítimo outro e legítima outra. Então, a escola ou o espaço onde esses processos educativos vão se consolidar, eles precisam urgentemente de superação da reprodução, da apatia política, da apatia cultural, dessa concepção bancária que a professora Marujo pontuou muito significativamente e que vai resvalar numa ideia autoritária. Então, não confundam, né, a situação de pessoas colocadas em situação de opressão com o direito do oprimido fazer dela o que ele quer, né? Então, esse lugar onde nós, professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras da educação e de outras agendas e pautas, precisamos perceber esse processo educativo, né, esse ato educativo, é o ato que está na cena, né? Ele precisa ser centralidade humana.
entende? Ele precisa ser a centralidade humana que vai compreender que nas dinâmicas dos processos ensinantes e aprendentes não pode ter conteúdo pelo conteúdo. Esses conteúdos, eles precisam ser conteúdos vinculativos na capacidade da existência do ser mais, como o próprio Paulo Freire nos traz, né? E aí eu volto de novo, né, para o momento em que o livro, né, eu tô olhando sempre para o lado, gente, porque eu estou com uma segunda tela aqui para me ajudar a fazer as leituras, tá bem? Quando no momento do livro, quando ele fala sobre educação, ele vai dizer exatamente que essa educação, ela precisa perceber que no domínio da existência e o domínio do trabalho, a cultura, da história, dos valores, esses seres humanos vão experimentar dialeticamente a determinação e a liberdade. Mas o nosso papel é a potencialização dessa condição e dessa construção da liberdade. E da liberdade como a capacidade de se colocar no mundo, da capacidade de dizer a sua própria palavra e de compreender que a linguagem ela é muito mais do que a palavra enquanto linguagem, ela vai se expressar enquanto verbo, mas é muito mais do que isso, né? Ela é a capacidade de dizer e de descrever quem sou eu como ser humano no mundo. E eu não posso, enquanto uma professora, enquanto uma pessoa comprometida com a dinâmica da vida e com o outro e com a outra, eu não posso ser omisso nem conivente. Neutralidade não existe. Ela vai pedir de mim posicionamento, as posturas de transformação diante da vida, né? E aí, alguns princípios são importantes para a gente pensar esse ato, né, educativo. Ele precisa ter uma dimensão ética, mas ele precisa ter uma dimensão estética, né? Ele precisa ter o reconhecimento e o respeito às diferenças e às identidades culturais, né? Ele precisa rejeitar qualquer forma de discriminação, precisa ser corpo da palavra pelo exemplo. O diálogo e a escuta, a gente às vezes evoca muito a perspectiva dialógica, mas a gente exercita muito pouco esse par implicado entre falar e escutar. Essa capacidade, essa dialogicidade, ela precisa ser também a capacidade do professor exercitar a escuta para legitimar e fortalecer o dizer do educando. Senão não é diálogo, né? E aí, essa esperança, essa alegria, né? A liberdade com a autoridade, essas tensões, né? Entre a maneira como o pensamento dele nos ajuda a nos estabelecer no mundo, sem termos esses sofrimentos e acabarmos escapando do nosso compromisso com uma sociedade mais justa, mais diversa e mais plural, e acabarmos, né, fortalecendo hospedeiros de opressores. Então, com essa fala, eu vou para o segundo ato, que seria o ato amoroso. Então, como é que esse ato amoroso, né, ou em que perspectiva esse ato amoroso ele vai se entrelaçando e se desvelando no pensamento do Paulo Freire, entre outros escritos, quando ele traz que a radicalidade do seu pensamento é decorrente da sua fé no homem. Me lembra a música de novo, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. E aí ele vai dizer que essa fé ela é na capacidade do ser humano de superar suas próprias dificuldades e de superar seus pensamentos limitantes e as limitações que a vida lhe impõe. Então, a gente também precisa ter muito cuidado quando a gente pensa, por exemplo, em viver uma relação amorosa e educativa em determinados espaços e não compreendendo bem o que seria essa relação cultural, a gente querer fazer com que o campo seja refém de currículos da cidade. A gente fazer com que pessoas que são muito simples na sua forma de ser, para configurar-se como uma pessoa de saber ou de conhecimento, ele cair da sua humildade na ideia de que não pode se humilhar. Quem é humilde não se humilha. Existe uma diferença entre essas duas categorias se a gente for analisá-las como termo. Então, o exercício da humildade é a capacidade do estabelecimento de uma relação amorosa que não tem nenhum bicho grilo,
mas que vai reconhecer o lugar dessa outra pessoa na sua boniteza, esteja ela onde estiver. Na sombra da mangueira ou na sala de aula da universidade. É essa descentralização e a democratização dos espaços públicos que precisam estar postos para acolher as diferenças, não para sabotá-las, não para subalternizá-las, não para invisibilizá-las. Né? Eu vivo numa cidade em que, em alguns momentos, se quis fazer da principal avenida da cidade uma Champs-Élysées. E eu costumava dizer que, quando o morro desce para curtir a avenida, né, a burguesia se esvai. Então, a geoespacialidade, ela é cruel com as diferenças. Ela subalterniza, inclusive, o lazer. E isso a gente tem que estar com um olhar aquecido para traduzir, inclusive, o que nós fazemos quando atuamos numa perspectiva educativa amorosa em que o outro é refém do próprio medo. E aí a gente reativa, né, o gatilho da cultura do silêncio, que faz com que o outro diga: eu não pertenço a esse lugar, então ou eu não desço, ou eu desço de maneira subalternizada. E as pessoas ficam com medo de chegar perto. A descentralização democrática vai dizer que o exercício da autonomia, ele é um exercício fundamental. E a gente precisa fazer com que as pessoas... Fazer não, né? Possibilitar com que essas pessoas que venham de que território vierem da cidade, de uma cidade, elas se sintam empoderadas, elas se sintam na perspectiva encorpada de ser gente. Não interessa se está de sandália havaiana ou se está de mocassim, dos mais caros que existem. É preciso que a simplicidade e a humildade estabeleça o conteúdo mais vinculativo da centralidade humana, que é a amorosidade, como uma atitude política de respeito à dignidade e à vida. No último ato, né, tem uma citação aqui, né, de Pedagogia da Esperança, que eu vou deixar para o final, se eu me lembrar, né? E aí, eu seguindo para o último ato, que seria o libertador, né? Reolhando essa perspectiva do primeiro ato que eu botei na peça dessa noite, da cena, pensar essa ação educativa significa e consiste que a gente precisa explicitar os conflitos humanos e não sabotá-los, não sonegá-los. Esses conflitos são humanos e sociais que demonstram, que denunciam, que rasgam toda e qualquer expressão das desigualdades. Tem uma frase do Saramago que ele diz que obscena é a fome. Né? Então, uma outra perspectiva, né, seria dessa atitude libertadora estabelecer o elemento da problematização, e a problematização como caminho. A problematização como um caminho que vai nos aguçar ao desvendar o conhecimento, ao nos apropriarmos da palavra, nós nos apropriarmos da palavra como linguagem que liberta e que se liberta. Não como uma linguagem que, ao construir a linguagem, ao encorpar a linguagem, ela é o meu discurso para suprimir o direito do outro de ser fala, de ter voz e de ter vida. Então, é nessa perspectiva que eu reolho a relação com a humildade, percebe? E com a simplicidade. E não querendo fechar as cortinas, eu vou voltar para a citação, vou tentar achar ela, né? E o Freire diz assim, cadê? Estou procurando, achei. O que tenho dito sem cansar e redito é que não podemos deixar de lado, desprezado como algo imprestável, o que os educandos trazem consigo de compreensão de mundo, nas mais variadas dimensões de sua prática, na prática social da qual eles fazem parte. Sua fala, sua forma de contar, de calcular, seus saberes em torno do chamado outro mundo, sua religiosidade, seus saberes em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, das forças dos santos e dos conjuros. A gente não pode deixar isso para lá, de jeito nenhum. E aí eu encerro com uma frasezinha que eu encontrei procurando as diversas imagens de teatro, e achei uma de teatro de arena, feita de
tábua de pintura vermelha e de tendas, e que dizia assim: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Beijo e obrigada. Acho que sou eu que travei, ou Anne, que está chegando de volta? Professora Anne, está por aí? Eu não sei se eu falei que o livro, né, o Paulo Freire, Educar para Transformar, o Almanaque Histórico, é da Maria José Vale. Eu me apaixonei por esse livro, é muito interessante. E então, Anne, cá estou para a gente abrir, conversar, fazer peleja. Cheiro no coração, Sim. Obrigada. As perguntas podem ser feitas no chat. Estamos aqui pensando no horário também de Portugal. Lá faltam 15 minutos para meia-noite. Elas passaram um dia hoje dando aula. A Helena chegou em casa às quase 11 horas da noite e correu para cá. Eu quero agradecer a todo esse empenho, toda essa educação, toda essa partilha, a Helena e a Dina, por esse momento aí que vocês correram de uma universidade para estar aqui conosco. Mabel, sempre disponível, sempre amorosa, com esse momento maravilhoso de poesia que ela nos disponibiliza. Bom, está aberto agora para quem queira fazer alguma pergunta no chat. E eu vou dar um tempinho e ver aí algo. Acho que ainda estamos só nós. Eu estava acompanhando aqui, mas até agora eu não vi perguntas. Só elogios. Tem comentários interessantes ali, né? Lá no comecinho, enquanto eu estava aqui nos bastidores. Exatamente. Tinha um que falava assim, da nossa necessidade, da importância, né, de estabelecermos momentos de vinculação formativa em que em que possibilitemos muito mais águias, né, do que galinhas. Foi muito interessante esse comentário. Leonardo Boff. Gosto dos dois animais, né? Tem pertinências e singularidades, né? Mas compreendo perfeitamente quando ele traz essa perspectiva da águia, né? Por conta dessa possibilidade do ser voo, né? Do ter alcance, né? Do não ser aprisionado em ganchos e puleiros. Então, assim, tem uma metáfora muito significativa. Gostei, acho muito interessante o comentário. Esse foi um dos que eu pesquei ali quando eu estava aqui nos bastidores, Anne. Eu tenho observado os elogios, quero agradecer os elogios às professoras, às palestrantes, dos alunos que nos assistem. E em vista, é cedo para a gente aqui, não é? Mas em vista ao horário de Portugal, o que tenho a dizer, não é? Só gratidão por esse momento de partilha freiriana. 100 anos depois, quando Portugal e Brasil se unem em suas diferenças de fusos horários, mas em igualdades de almas e corações e ideologias. Né? Ideologias pedagógicas numa perspectiva de paz, amor e liberdade de pensamento, de cultura, de ciranda, sem culpa, sem essa culpa de ser feliz, né? Sem prisões de pensamentos, sem limitações de sonhos. Gratidão por esse momento de união luso-brasileira nordestina, que é o sangue freiriano
que é o sangue nordestino, né, que é de onde ele veio. Então, é agradecer as professoras Helena Marujo, a Dina Soeiro, Mabel Cavalcante, Tânia Bazante, ao professor Nilson, com toda a sua assistência tecnológica para que esse evento ocorresse, aos intérpretes de Libras, não é? A Fran e a Camila, meu muito obrigada. E a gente finaliza, eu digo a gente, em nome de todos os que fazem o amor de Freire nesse momento, que é o que ele dizia: a educação não transforma o mundo, a educação muda pessoas, e pessoas transformam o mundo. Com essa frase, Freire realmente mexeu com o coração de todos nós, mexeu com as nossas almas e mexeu com a nossa ancestralidade, porque é assim que a gente, quando lê Freire, sente. Freire mexe com a nossa ancestralidade, faz em nós o despertar do que nós somos e o de onde viemos. E é isso que nos faz feliz e o que nos faz caminhar. Então, Freire é essa partilha de hoje, que é só gratidão. Eu estava olhando aqui o chat e eu não vi pergunta, eu vi partilhas e vi elogios, gratidão por esse momento. E é isso. Estamos aqui finalizando essa oficina que é a poesia de Paulo Freire, um ato educativo e amoroso por uma educação libertadora. Finalizo e agradeço a todas. Um grande abraço a Portugal. Um abraço apertado, né? O abraço apertado brasileiro, ele é assim, a gente dança, que é o abraço brasileiro. E professor Nilson, o grande merecedor dos aplausos hoje, porque ele está em dois momentos, ele está dando assessoria a 2 eventos hoje, com a sua habilidade maravilhosa em tecnologia. Gratidão, professor Nilson. E boa noite a todos. Eu que agradeço e até a próxima. Concluiu, professora Anne? Sim. Pronto, então, boa noite aí para todo mundo, pessoal, certo? O link eu vou deixar à disposição da professora Anne, porque caso ela queira retransmitir esse evento para o pessoal, ele vai ficar disponível, ok? Sim, elas pediram para trabalhar em Portugal com o material, o link. Pronto, perfeito. Então, boa noite a todos, pessoal aí de Portugal, né? E a Anne, muito obrigada aí também pela confiança, viu, Anne? Um abração aí para a mesma. Obrigada, professor. Obrigada, Helena. Obrigada, Dina. Obrigada, Mabel, por essa disponibilidade, esse carinho, esse esforço por estar aqui conosco. Muita, mas muita gratidão. Boa noite a todas. Boa noite, obrigada. As que estão deste lado e do lado desse Rio Grande. Muito obrigada. Bem Um abraço. acham, Foi um bem privilégio enorme estar convosco. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Boa noite.